Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição conjunta no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega de todas as instituições bancárias envolvidas no processo do cartel da banca. Dou desde já as boas-vindas ao Sr. Presidente da Comissão Executiva do Abanca Portugal S.A., Sr. Engenheiro Pedro Pimenta, e ao Sr. Dr. Luís Castro e Almeida, em representação do BBVA. Vamos então dar início a esta audição. Iniciamos pelo Grupo Parlamentar requerente. O Sr. Deputado João Ribeiro tem a palavra, dispõe de 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial ao Engenheiro Pedro Pimenta e ao Dr. Luís Castro Almeida por estarem aqui nesta comissão a prestar esclarecimentos e ajudar-nos a compreender o que se passou e evitar que não volte a acontecer. E qual é a razão de estarmos aqui? Estamos aqui pelo conhecido cartel da banca, que foi uma troca sistemática de informação comercial sensível entre os vários players do mercado do banca em Portugal. Isto aconteceu entre 2002 e 2013 e queremos também não fazer confusão com como já foi em algumas audições feito, com alguns lucros que os bancos tiveram, ou muitos lucros tiveram recentemente. E estamos a falar de um período específico entre 2002 e 2013. E a primeira pergunta logo que eu coloco é: o que é que se passou durante este período de 2002 e 2013? Já ouvimos aqui nesta comissão que havia troca de informação a posteriori, ou seja, de informação que ia ser conhecida entretanto e era antecipada essa informação, mas era informação a posteriori. Também já ouvimos que havia troca de informação antes dela ser comunicada, às vezes só alguns dias ou eventualmente alguns meses, perceber se havia essa troca de informação ou não, até a ser detectado. O que a Autoridade da Concorrência concluiu é que sim, que havia essa troca de informação, e não podemos esquecer que este processo só caiu não porque foram ilibados, mas porque prescreveu o prazo deste processo, e eu acho que tanto para os players bancários como para todo o país e para nós deputados não é uma situação que nos deva orgulhar, antes pelo contrário, não é? Qualquer situação que a maneira como se resolveu foi a prescrição, não é o ideal num país que se quer democrático e transparente. Outra questão muito importante é perceber se estas práticas que se concluiu que existiam, se elas continuam a existir hoje ou não na banca. O que é que se está a fazer neste momento? Se estas práticas continuam a ser reiteradas ou não. Também temos que perceber que o acesso à informação, aquilo que em algumas audições já nos disseram, que é qualquer pessoa num site de internet tinha acesso a esta informação. Mas o mundo da informação entre 2002 e 2013 não é o mundo da informação de 2026. Hoje nós chegamos ao telemóvel, perguntamos uma informação e ela é-nos dita quase instantaneamente. Neste período estamos a falar de um período muito mais rudimentar, tanto no modo de funcionar da banca, como no modo de funcionar de toda a nossa organização. Ou seja, uma informação privilegiada nesta altura tinha um valor muito maior do que tem hoje, que é o mundo quase do one time. Isto não era esse mundo one time, é um mundo muito anterior. E estamos a falar aqui de um período de 11 anos, é uma década, não é? Mais de uma década, é muito tempo em que houve aqui trocas de informações. E também perceber é verdade que os bancos que estão hoje aqui nesta audição tinham, relativamente a multas, um valor significativamente pequeno relativamente ao montante total de 225 milhões que foi aplicado pela Autoridade da Concorrência. Eu registro de cerca de 2,5 milhões, ou seja, um valor relativamente pequeno, ou seja, o envolvimento era pequeno, também a cota de mercado era muito inferior a de outros players muito maiores, mas haverá uma cota de responsabilidade, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas no fundo estamos aqui para tentar perceber o que é que aconteceu, o que é que se fez, e em algumas audições já percebemos aqui que até existe um sentimento de que era legítimo fazer aquelas trocas de informações, e nós percebermos se é esse o sentimento que havia da parte da banca de ser legítimo fazer esta troca de informações ou não. Percebemos hoje que não é legítimo, que é prejudicial para o consumidor, e é aqui que nós temos que nos preocupar. Era prejudicial para o consumidor essas trocas de informação, e até mesmo a longo prazo também foi, e aliás depois veio-se a concretizar, foi prejudicial para a banca, que com a crise financeira este também pode ter sido
e gostava também de saber a vossa opinião, se este também pode ter sido uma ajuda, mais uma gota de água naquele copo que fez com que a banca tivesse o problema que teve com a crise financeira, que afetou outros setores também, mas a banca também foi afetada e depois com todos os custos que teve, não só para o setor da banca, mas como para todos os cidadãos que tiveram que ajudar não só a banca, mas todo o resto do país. No fundo, é tentar perceber aqui se nas instituições bancárias era, de certa forma, se era feito de uma forma não escrita ou não documentada, se era informalmente é que se obtinha estas trocas de informações, se não, se era mesmo a partir da direção essa tentativa de troca de informações, o que é que foi feito entretanto, como é que estamos neste momento e se neste momento se existe alguma prática por parte das instituições para controlar eventuais práticas destas. Porque também, se há esta troca de informação, faz com que não exista, por parte de quem está nos quadros das instituições, o objetivo de dar o melhor produto a cada consumidor. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder esta primeira intervenção, passo a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Pimenta. Sr. Engenheiro, dispõe de 2 minutos e 30 segundos. Tem a palavra. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em nome do Abanca Portugal, agradeço a oportunidade para estar presente nesta audição e prestar todos os esclarecimentos que entendam necessários, obviamente. O Banca manteve sempre uma postura de total colaboração com as entidades competentes, diariamente com a Autoridade da Concorrência, e assim pretende continuar. Sobre o tema em análise, importa começar por distinguir as instituições visadas, que são diferentes quanto à sua dimensão, cota de mercado, duração das trocas de informação e segmentos de crédito envolvidos. Permitam-me, por isso, contextualizar os fatos que remontam ao período entre 2008 e 2010. À data, o Abanca, então denominado Caixa Galícia, tinha uma expressão muito reduzida no mercado bancário português. No contexto da sua afirmação e crescimento no mercado nacional, celebrou um protocolo com a ADECO, Associação de Defesa dos Consumidores, no âmbito do crédito à habitação, pelo qual veio a ser bastante conhecido no país por este protocolo. Este protocolo garantia que o Abanca oferecia sempre as condições mais competitivas do mercado. A DECA publicava comparações entre as condições praticadas por vários bancos e o Abanca comprometia-se a cobrir as melhores condições disponíveis. Entre 2008 e 2010, praticamente todo o crédito à habitação conseguido pelo Abanca resultou deste protocolo, mais de 80%. Este enquadramento torna evidente a inexistência de qualquer concertação de preços ou de qualquer prejuízo para os consumidores. Pelo contrário, o Abanca estava obrigado a oferecer as condições mais vantajosas do mercado, contribuindo para reforçar a concorrência. Em segundo lugar, importa sublinhar que o Abanca não foi objeto de qualquer sanção por parte da Autoridade da Concorrência. Os fatos inicialmente imputados resumiam-se a 3 respostas de e-mail enviadas em 3 anos distintos, 2008, 2009 e 2010, por um colaborador do banco, contendo exclusivamente informação pública e atual sobre as condições praticadas pela instituição e a nível de resposta, não era uma pergunta. Essas comunicações, por sua natureza inócua, não eram suscetíveis de configurar uma infração ao direito da concorrência, nem de gerar qualquer dano para os consumidores. Em terceiro lugar, o Abanca não pode ser associado a práticas relacionadas com bancos que adquiriu posteriormente. Mesmo nesses casos, tratava-se de instituições com cotas de mercado residuais, entre 1% e 2%, e onde existem apenas 5 e-mails com evento de relevo ocorrido em 2007 e 2012. Recordo ainda que o Grupo Abanca adquiriu o Eurobic em 2024, 12 anos após a aquisição do BPN, tendo iniciado desde então um profundo processo de renovação cultural e tecnológica. Em quarto lugar, quero deixar absolutamente claro que o Abanca atribui importância central à liberdade da concorrência e à proteção dos seus clientes, que considera o seu principal ativo. Nesta matéria, seguimos uma política interna de tolerância zero. Dispomos atualmente de um sistema compliance sólido e robusto que proíbe expressamente qualquer troca de comunicações com outras instituições financeiras suscetíveis de configurar práticas anticoncorrenciais. Para além disso, realizamos anualmente cerca de 100 mil horas de formação obrigatória para os nossos colaboradores em matérias de compliance, incluindo proteção da concorrência dos clientes, gestão de conflitos de interesses, abuso de mercado, prevenção do suborno, da corrupção e do branqueamento de capitais. Permita-me concluir com uma nota final, e termino já, Sr. Presidente. É importante, num debate muitas vezes marcado por percepções simplistas, recordar o papel estrutural que a banca desempenha na economia. A banca é essencial para financiar empresas, apoiar famílias e assegurar a estabilidade do sistema económico. Bancos sólidos e responsáveis reforçam a confiança e contribuem para o crescimento e para a mitigação de impactos sociais em contextos mais exigentes. Tivemos há uns anos o Covid, tivemos mais recentemente a situação no centro do país. É esta visão por dentro responsável de longo prazo que orienta a atuação do Abanca em Portugal. Acho que queria só insistir mais um ponto. Acho que é importante lembrar que há sempre uma evolução. O Abanca fez uma evolução crescente. Éramos 50 em 2013, passámos a 500 com a compra do Deutsche Bank e passámos a 2.000 pessoas. Eu sinto-me responsável por 2.000 famílias em Portugal. Tenho que fazer um bom trabalho e toda a equipa do Abanca tem que trabalhar de forma
a apoiar não só a economia, mas as famílias e também a sua equipe interna. Muito obrigado, estou à disposição dos senhores, obviamente, dos senhores deputados, para os esclarecimentos que entendam necessários. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Pedro Pimenta. Passamos então ao Sr. Dr. Luís Castro e Almeida. Sr. Doutor, tem a palavra, dispõe de 2 minutos e 30 segundos, com a devida Muito obrigado, tolerância. Sr. Presidente. E boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Apresento os meus cumprimentos e agradeço o convite para estar aqui presente e explicar qual é a posição do BBVA e esclarecer qualquer dúvida e questão que tenham, e tentarei sempre responder com dados e não com opiniões ou com factos. Para responder às perguntas que o Sr. Deputado fez, eu vou só restringir-me à atividade do BBVA durante este período, durante 2002 a 2013, como é lógico. E nós, no nosso entendimento, na altura, isto não era qualquer infração ao direito da concorrência, e esse entendimento, no presente, continua a ser o mesmo, não mudou. Primeiro, o envolvimento do BBVA nisto foi esporádico, referia-se a faturações passadas e a informação que era pública ou que iria ser pública no dia a seguir. Para vos dar uma ideia e pôr um dado em cima da mesa do que era a participação do BBVA durante este período, 0,36% dos e-mails recolhidos pela Autoridade da Concorrência faziam referência ao BBVA. 0,36%. Nós temos também que ter presente, nessa época, de 2002 até 2013, como o Sr. Deputado afirmou, hoje em dia consegue obter a mesma informação que os bancos tinham na altura em segundos, através do telemóvel ou através do recurso à inteligência artificial. É verdade. A informação é a mesma e, portanto, é estranho que a mesma informação em 2026 não tenha qualquer impacto no direito da concorrência e que tinha durante o período de 2002 a 2013. A informação é exatamente a mesma, é pública. E, para efeitos de concorrência, vou dizer que não vale praticamente para nada. Depois passo a explicar. Por outro lado, não houve qualquer prejuízo para os clientes, sejam consumidores ou sejam empresas, durante este período. É impossível haver concorrência sem haver informação. É muito estranho que alguém possa concorrer com outra empresa sem ter informação de como é que vai a atividade dessa empresa. Essa informação hoje em dia é disponibilizada pelo regulador, até com mais informação do que aquela que os bancos obtinham durante o período de 2002 a 2013, mais rica, que também vou passar a explicar. E, portanto, essa é a razão porque, no nosso entendimento, não cometemos e continuamos a achar que não cometemos qualquer infração. Porque é que essa informação é irrelevante? Eu vou tentar explicar, muitas vezes eu utilizo muito na minha atividade profissional, explicar situações bancárias ou atividades bancárias com exemplos da nossa vida real. Porque as pessoas, por uma questão de literacia financeira, é mais fácil para todos perceber do que pormos aqui com linguagem técnica e bancária. Nós todos, quando vamos na autoestrada, temos uma informação pública de quanto é que é o preço de gasolina das várias estações de gasolina que vemos ao longo da autoestrada, e essa informação é pública. Era a informação que os bancos tinham e que era pública. No entanto, a atividade bancária não se resumia àquilo que era público. Havia delegação comercial, que eu saiba, em todos os bancos, presumo que continua a haver. O BBVA já não faz crédito à habitação e já não comercializa desde 2015, mas imagino que essa delegação continue a existir. E, portanto, aquilo que é público
não é aquilo que acontecia na realidade. Porque depois os comerciais tinham delegação perante as situações concretas dos clientes que lhes apareciam nas agências para poder fazer preços mais baixos do que aqueles que era público. Para concluir, Sr. Doutor. Diga? Para concluir, que depois terá espaço depois na E, próxima portanto, intervenção. Esta é a razão em termos de informação e para concluir, pois não houve qualquer dano para os clientes, exatamente foi o efeito oposto e, portanto, concluo e estou à disposição de responder. Muito obrigado. Então, vamos passar às intervenções dos restantes grupos parlamentares. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. O Sr. Deputado Hugo Carneiro tem a palavra. Dispõe de 5 minutos. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Administradores dos bancos. Nesta audição, a Autoridade da Concorrência disse que a troca de informação permitiu reduzir o risco e a incerteza dos concorrentes diretos e prejudicou a concorrência. Estas foram as conclusões da Autoridade da Concorrência, secundadas pelo Tribunal da Concorrência. Eu sei que nós culminamos um processo com a prescrição e, portanto, nós não temos nenhuma absolvição, também não temos uma condenação em definitivo, porque o processo terminou com a prescrição. E, portanto, padece esta dúvida sobre qual foi a conduta das instituições financeiras ao longo deste tempo e nós podemos destacar, porque já não é a primeira audição, que, por exemplo, a troca de informação sobre os níveis de produção era absolutamente irrelevante, já ouvimos aqui, Fernando Ulrich disse numa audição a semana passada que isso era absolutamente irrelevante, e também foi dito que muita desta informação era até do conhecimento público a breve prazo, porque o Banco de Portugal também divulgaria as estatísticas sobre os níveis de produção. No processo, há um testemunho de um colaborador que passou por várias instituições financeiras, passou pelo Santander, pelo Banco Inter, pelo Barclays, pelo BES, que diz que a informação que recebia dos volumes de produção era relevante, porque a informação divulgada pelo Banco de Portugal era imprestável, é o termo que ele utiliza. E era imprestável porquê? Porque não estava nem estaria desagregada. E esta informação, conjuntamente com a informação sobre spreads que eram divulgados, muitas das vezes, certamente, depois deles serem públicos, mas também outras das vezes antes de serem públicos e às vezes 3 dias ou 1 semana. Diz este colaborador que prestou testemunho no Tribunal da Concorrência que chegou a receber a informação com antecedência de 1 semana. E, portanto, a primeira pergunta que eu gostava de fazer era quanto tempo é que as vossas instituições necessitavam para fazer uma mudança de spreads, por exemplo. Ou seja, se hoje soubessem que uma outra instituição ou um conjunto de instituições iam fazer alterações das suas condições de preço, quanto tempo é que vocês precisavam para mudar esses spreads? Depois, se era irrelevante esta troca de informação entre instituições, porque é que ela acontecia? Também não percebemos. E depois, se olharmos em particular para as 2 instituições que aqui hoje estão presentes, nós temos, por exemplo, um e-mail do BBVA, de um colaborador, para o Montepio, em que, no seguimento da conversa telefónica anterior, agradeço a sua ajuda no esclarecimento das seguintes questões e pergunta sobre spreads, prazos, LTVs, etc. Valores, dá exemplos até de valores de financiamento. Isto é um exemplo do BBVA para o Montepio, ou um colaborador do Abanca que também prestou depoimento em que também trata desta matéria. Aliás, um dos colaboradores julgo do BBVA que prestou depoimento até foi desconsiderado pelo Tribunal porque o testemunho foi considerado não credível, dada a falta de espontaneidade, enfim, a aparente simulação das respostas que deu. E, portanto, compreenderão que nós aqui no Parlamento, perante esta situação, nós temos que perceber o que aconteceu, sendo certo que isto não é um julgamento. Nenhuma destas instituições vem aqui para ser julgada, não é esse o papel, não é esse o papel que o grupo parlamentar do PSD, enfim, assume ou representa nisto. Preocupa-nos, de facto, é que
esta situação tenha terminado sem um cabal de esclarecimento, apesar de haver a decisão do Tribunal da Concorrência, e preocupa-nos que a lei possa vir a precisar de alguma alteração para evitar ou prevenir que estas situações venham a ocorrer novamente no futuro, seja no setor financeiro, seja em qualquer outro setor. E, portanto, importa ouvir os vossos esclarecimentos relativamente a estes pontos que eu aqui apresentei, ou seja, o testemunho, por exemplo, de um colaborador que passou por várias instituições, que não desvaloriza a troca de informações sobre nível de produção e diz que muitas das vezes recebia até com uma semana de antecedência, e até diz mais, que a troca de informações não era necessariamente por e-mail. Muitas das vezes era feita através de contacto telefónico e entre instituições pares, que depois uma delas divulgava aos outros. Aliás, há uma partilha de informação da Caixa Geral de Depósitos, que foi apreendida nas buscas, e que tem informação sobre spreads de várias instituições e diz qual é a origem dessa informação, e a origem aos departamentos de marketing ou equiparados de cada uma das instituições que alimentaram esse Excel que circulou. E, portanto, a opinião pública quer ser esclarecida sobre esta matéria. Não assistiu ao julgamento, este não é um julgamento, mas tem a oportunidade de ouvir os principais intervenientes neste processo, quer as instituições, quer a Autoridade da Concorrência, quer o Banco de Portugal, sobre todos estes pontos. E, portanto, agradecia os vossos comentários às várias questões que fui levantando. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passemos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada Marina Gonçalves tem a palavra, dispõe de 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os administradores também aqui presentes, agradecer a presença aqui e agradecer os esclarecimentos que vão ser dados, assim esperamos, porque são efetivamente fundamentais para uma dimensão que aqui o Parlamento tem um papel central também nessa dimensão em particular, que é da confiança, da credibilidade e a da transparência também dos assuntos que acompanhamos, neste caso em particular relativo à banca e ao seu funcionamento. Nós temos aqui 3 dimensões, na verdade, nesta discussão. Temos uma dimensão que é mais política e que nos cabe a nós avaliar, que tem a ver com a questão da prescrição. Se é certo que a prescrição acaba o processo, faz com que termine o processo judicial, deve-nos a nós, enquanto entidades com responsabilidades políticas, já agora legislativas, avaliar como é que garantimos que isto não acontece, porque, na verdade, põe em causa também a credibilidade de todos estes processos, mas há depois uma dimensão essencial e que tem a ver com o processo em si. Eu não acho que o facto de terem prescrito haja aqui não há uma absolvição, mas há uma decisão clara relativamente às instâncias que se pronunciaram sobre aquela que é a avaliação que faz da troca de informações e, portanto, aquela que é a avaliação que é feita de forma transversal, verdadeiramente sem nenhum contraditório, é de que houve uma prática ilícita na troca de informação sensível. E, portanto, este dado para nós é relevante no pedido de esclarecimentos e é também relevante na leitura daquilo que é feito para o futuro depois dessa decisão, independentemente depois da coima associada não ter sido concretizada por questão da prescrição. E nesta matéria eu começava precisamente por lembrar uma das dimensões que foi referida na primeira intervenção, que tinha a ver com que medidas é que estão implementadas nos respectivos bancos, que medidas, seja do ponto de vista de formação, seja do ponto de vista de compliance, seja do ponto de vista de código de conduta, de mecanismos de prevenção deste tipo de ilicitudes na troca de informação, ou de irregularidade, vamos colocar assim, de troca de informações. Que medidas é que foram implementadas? Já ouvimos aqui parte dessa informação, mas era fundamental nós ouvirmos também essa dimensão. Ouvimos também este insistir de que não houve qualquer ilícito na troca de informações e que, portanto, continuam a manter a posição que já à data os administradores mantinham relativamente a uma troca de informação que consideram relevante, que consideram transparente e que, portanto, não concordando com a decisão da Autoridade da Concorrência, mas já aqui foi dito, e eu relevo esta questão, que é, bom, se era informação pública, se era informação acessível, então porquê é que a troca de informação era feita precisamente nos moldes em que eram feitos? Porque esta é a grande dúvida que se coloca para nós também no escrutínio político que fazemos e nos esclarecimentos, e já agora nas mudanças que podemos muitas vezes fazer no sistema bancário, coloca-nos esta dúvida do se era tudo e se é hoje tudo acessível, então porque é que esta troca de informações era feita nestes mecanismos.
E esta dimensão eu diria que é fundamental, porque na verdade é a que releva para depois avaliarmos também nós próprios do ponto de vista político. Não somos, obviamente, não somos nós que fazemos, as decisões judiciais foram tomadas, mas para a nossa avaliação política é fundamental. E depois uma terceira dimensão que é para o futuro. Se nós olhamos, quando nós fazemos estas audições, e a relevância destas audições, temos aliás pena de não ter feito antes, por aqui, mais do que pelos senhores, por algum jogo político que aqui foi feito ao longo dos últimos meses com requerimentos para trás e para a frente, quando nós pedimos estas audições, é porque efetivamente queremos dar, como já o referi, esta dimensão de transparência, de rigor, de confiança nas instituições bancárias, e por isso é que é tão fundamental vocês poderem vir aqui, explicarem também a vossa posição sobre as decisões, mas mais do que isso, explicarem como é que garantem esta transparência e esta confiança. E se para nós esta dimensão é importante para olhar para o futuro também, para percebermos como é que o fazemos, não pondo em causa as decisões tomadas, permitam-me dizer, é partilha de opinião, porque elas foram tomadas, elas são claras, por quem tem esse dever também de decisão, que neste caso é a autoridade da concorrência e depois corroborada em instâncias superiores, mas mais do que isso, como é que nós damos esta garantia aos consumidores de que efetivamente estas práticas que queremos que sejam o mais transparentes possíveis e, portanto, no nosso entender, dificilmente se coadunam com aquelas que são as práticas identificadas pela autoridade da concorrência, como é que estas práticas são limitadas, salvaguardando um conjunto de regras dentro das entidades, seja pela via de instrumentos novos que se incutem dentro dos próprios bancos, mas também do ponto de vista desta articulação política, nesta articulação percebemos como é que a própria lei e o legislador pode garantir, não apenas com o escrutínio, mas também com o seu papel legislativo, esta dimensão. E, portanto, deixava também aqui esta dimensão de futuro para que pudéssemos trabalhar em conjunto também numa dimensão de, olhando para a decisão que foi tomada, aceitando a decisão que foi tomada, como é que nós conseguimos incorporar esta confiança e esta transparência também nesta relação entre as entidades políticas, neste caso o Parlamento e o setor bancário. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E para concluir esta primeira ronda, passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Marta Silva tem a palavra, dispõe de 5 minutos. Muito obrigada. Gostava de agradecer então a presença do engenheiro Pedro Pimenta e do Dr. Luís Castro Almeida nesta audição e, no fundo, dizer-vos que reiteramos completamente aquilo que foram as intervenções do PST e também no PS e por isso não nos vamos alongar muito em relação a isso porque já muito foi dito. Mas gostava de focar já naquilo que foi o vosso primeiro conjunto de respostas, porque de repente ficamos aqui com a sensação que afinal quando há aqui uma concertação e um alinhamento de estratégias entre bancos, afinal os consumidores saem beneficiados disso. É disso que estamos aqui a falar. Porque, na realidade, quando vocês retiram esta mesma responsabilidade e diminuem aqui a gravidade destes mesmos factos, acabam por assumir aqui perante esta comissão que acabaram por inventar a roda em matéria de concorrência, porque acabam mesmo por dizer que nenhum dos consumidores saiu lesado, o mercado não saiu lesado, ninguém saiu lesado e, afinal, se calhar devia começar a ser prática, e estou a dizer isto de forma muito irónica, como é evidente, não é? Que se calhar devia começar a ser prática e entre as organizações, as empresas, as indústrias, trocarem informação privilegiada entre elas para beneficiar os consumidores. E por isso, nesta primeira ronda, até porque lá está, já muito foi dito pelos meus colegas e que reforço, que corroboro, gostava de perceber exatamente de que forma é que vocês banalizam esta mesma atuação e se estamos então perante aqui um novo inventário, um novo modelo em que afinal a partilha de informação sensível traz boas práticas a um mercado concorrencial. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, passo a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Pimenta. O Sr. Engenheiro dispõe de 7 minutos e 30 segundos, com a devida tolerância. Tem a palavra. Ok, Srs. Deputados, muito obrigado. Dr. Carneiro, Dra. Mariana e Marta Silva, acho que foi ótimo ouvir-vos. Eu vou tentar resumir, que há aqui muitas perguntas, algumas duplicam-se um pouco e gostaria de tentar responder a todas o melhor possível. Eu acho que, começando aqui pelo Dr. Carneiro, a mudança de spreads, ou seja, quando menciona, efetivamente, depois mencionou um e-mail da Caixa Galícia, mas depois não percebi bem o detalhe, mas para todos os efeitos, a Caixa Galícia, conforme disse, respondeu a 3 e-mails perguntado pela concorrência, portanto não emitiu da sua parte qualquer tipo de pergunta. Eu acho que o segundo ponto também que falou, efetivamente,
por telefone, não houve qualquer tipo de contactos com a banca nem com a Caixa Galícia, portanto, houve 3 e-mails de recepção que foram feitos conforme está no processo. Gostava também de responder agora às perguntas, e eu juntava aqui da doutora Mariana 2 pontos que, enfim, as medidas implementadas e o futuro da banca acabam por coincidir, está bem? Portanto, eu diria que aqui, ao Banca Portugal, nós vamos fazer uma síntese estruturada dos mecanismos de compliance para ter uma ideia das boas práticas em vigor no Abanca. Portanto, no fundo, o Abanca possui vários instrumentos ou dimensões interdependentes que podem mitigar o tema. A defesa da concorrência das boas práticas, obviamente, não depende de uma única medida, mas sim de várias dimensões de conformidade abrangente e que está interligada. Primeiro, temos um Código de Conduta e Política de Anticorrupção. Portanto, o Código de Conduta, que todos os nossos colaboradores têm que assinar e ler, é o pilar fundamental que rege e normaliza o comportamento de todos os colaboradores do Grupo Abanca. Proíbe taxativamente as ações centrais que constituem um cartel. Pactos sobre preços de mercado, não se realizam pactos com competidores para fixar preço ou repartir o mercado. Troca de informação sensível, nem se trocará informação comercialmente sensível. Desta forma, o Código de Conduta proíbe explicitamente a utilização indevida de informações confidenciais para a obtenção de vantagens competitivas ou para causar perigo a terceiros, incluindo consumidores e concorrentes. Conflito de interesses. A nossa política de conflito de interesses é explícita ao classificar como tal o uso indevido de informações desconhecidas pelo banco e que um colaborador utilize para obter uma vantagem competitiva ou económica. Está definido e exigido o reporte regular e obrigatório de conflitos através da plataforma dedicada. Com qualquer colaborador pode entrar nesta plataforma. Terceira, políticas anticorrupção e livre concorrência. A política anticorrupção do Abanca é uma ferramenta que também promove a defesa da transparência do mercado e mitigação de riscos de violação do direito da concorrência, tipo cartel. Ela impõe o respeito obrigatório pela livre concorrência e proíbe qualquer troca de vantagens não justificadas entre privados, o que ajuda a blindar a organização contra contactos informais e amigáveis, que muitas vezes podem preceder acordos de cartel ou direito índole anticoncorrencial que está a mencionar. Integridade operacional. A política proíbe o tratamento de favor e exige transparência e imparcialidade total dos processos de seleção de fornecedores, rejeitando a lógica de acordos de cartel que manipulam as condições de mercado. Acresce o controle rigoroso e exigência de proporcionalidade das despesas de representação. Temos um canal de renúncias, acho que é importante saberem isto. A Banca Portugal coloca à disposição de todos os colaboradores e terceiros um canal de denúncias independente, confidencial e anónimo para a comunicação de riscos ou incumprimentos de legalidade normativa interna. O estrito cumprimento de dever de confidencialidade e a proibição absoluta de represálias contra o denunciante garantem um ambiente seguro para a detecção precoce de condutas irregulares ou ilícitas. E, por fim, temos um plano de prevenção de riscos penais. Como parte do grupo espanhol, a banca adota um plano de riscos penais global. O RPR é um modelo sistémico desenhado para prevenir e detectar a prática de crimes corporativos, incluindo os de natureza financeira e anticompetitiva. Portanto, eu penso que é importante saber que existem estes mecanismos todos montados e que nos fazem, efetivamente, proteger os nossos colaboradores e toda a estrutura de corporate governance do banco permite que haja vários níveis, desde o nível 1 da agência até à parte de risco, até a auditoria. Temos aqui uma série de mecanismos que eu acabei de identificar para explicar como é que funciona o banco. Nós somos um banco que fazemos parte dos 50 maiores bancos europeus, somos supervisionados pelo Banco Central Europeu, temos também, a nível de grupo, como vocês sabem, um reporting ao Banco de Espanha e aqui localmente, como filial, reportamos ao Banco de Portugal. Eu posso dizer que a regulação é extremamente importante nesta altura. Nós temos o reporting, além deste reporting, portanto, pela parte bancária, temos também, por tudo que é distribuição de produtos de mercados, um reporting ACM-VM em Portugal e ACNMV em Espanha. Temos também a ASF, da Autoridade de Seguros, um reporting, obviamente, para não falar da AT, etc, etc. Portanto, hoje em dia, há realmente mecanismos que protegem muito o consumidor em relação aos bancos. Eu julgo que há aqui mais uma pergunta que a doutora Marta implementou, assim, enfim, quando diz aqui se os consumidores ficaram beneficiados de forma irónica, como disse muito bem. Vamos lá ver, o papel da banca é captar depósitos, é um papel bastante fácil, captar depósitos, colocar crédito e apresentar serviços. É um negócio. O negócio tem um return on equity, muitas vezes este return on equity está ligado ao environment onde está. Portanto, quando houve uma crise em Portugal, os bancos tiveram problemas, quando Portugal está melhor, os bancos estão melhores. O return on equity, por exemplo, da banca nesta altura em Portugal é na ordem dos 5%. Portanto, é um negócio extremamente, enfim, com uma rentabilidade relativamente reduzida, se pensarmos que tem riscos a 30 anos, quando empresta uma casa e tem um spread de 1% ou de 1,5%. Eu, por fim, não sei se ainda tenho 2 minutos, não é, Sr. Presidente? Portanto, eu não sei se querem, eu posso-vos dar detalhes também do crédito à habitação e da produção que nós tivemos nos anos em causa, 2008 a 2010, mas dizer que realmente podem comparar com o mercado. Nós estamos com um spread de 0,45%, em 460 casos, ou seja, nós tivemos 1.519 créditos pela DECO e 390 no regime geral. Destes, 460 pela DECO foram a 0,45, 106 no regime geral foram também a esta taxa de 0,45 de spread.
tenho aqui uma produção em relação à cota de mercado. Nós tínhamos uma cota que em 2008, 2009 era pequena, inferior a 1%, em 2010 também, 0,9%. Em 2011 ganhámos um pouco de cota de mercado, mas o máximo que chegámos, atingimos, foi 2,5%. Em 2012 tínhamos 1% de cota de mercado e em 2013 também cerca de 1% de cota de mercado. Portanto, em termos de volumes, são volumes relativamente pequenos em relação à totalidade do mercado. Nós estamos numa fase, nesta altura, de entrada no mercado, como eu vos disse, éramos cerca de 50 colaboradores, portanto, para nós tínhamos a concorrência, era todos os outros bancos, e éramos um banco muito pequeno, com muito pouco peso no mercado, como vocês podem entender. Era isto que eu vos queria comentar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Pedro Pimenta. O Sr. Dr. Luís Castro Almeida dispõe do tempo restante, cerca de 10 minutos. Agradeço ao Sr. Engenheiro Engenheiro mais um minuto que me deu. À vontade. E eu não vou... E, Sr. Deputado e Sras. Deputadas, muito obrigado pelas vossas perguntas. Vou tentar esclarecê-las e, como eu disse, com dados. Primeiro facto, e vou começar, não vou repetir, o BBVA, só para explicar, nós pertencemos a um grupo internacional que está presente em 30 países e em 4 continentes. Responde a vários reguladores, não é só o Banco Central Europeu, e, portanto, como podem imaginar, quer compliance, quer auditoria interna, quer todos os códigos de conduta e de comportamento são extremamente robustos hoje em dia, até para responder a vários reguladores em vários países. Mas isso não é uma questão do BBVA em concreto ou da banca em concreto. É uma questão geral em toda a sociedade. Há 15 anos atrás, e hoje em dia está tudo muito mais robusto em termos legislativos, em termos de governance, do que estava há 15 anos atrás. Isso é reconhecido por todos, até na Assembleia da República, nas leis que saem. O mundo mudou muito em 15 anos e, portanto, o único conforto que vos posso dar para o futuro é o que se passa no BBVA, se calhar até às vezes é mais exigente pelo facto de termos que responder a vários reguladores em 4 continentes e em 30 países. E, portanto, nessa parte, acho que está respondido aos vossos receios por parte do banco. Em relação ao colaborador que o Sr. Deputado mencionou, eu não vou comentar porque ele trabalhou em vários bancos, eu só comento o BBVA. No entanto, ele disse uma coisa que é verdade para a época. A informação do Banco de Portugal era imprestável. Mas não era só do Banco de Portugal, era em todo o país. Se nós voltarmos ao passado a essa época, a Fundação Francisco Manuel dos Santos sentiu a necessidade de criar o Por Data porque a informação em Portugal era um desastre. Estava dispersa, era confusa, era difícil de obter e era um problema na época. Não havia informação. E sem informação, como eu disse, não há concorrência. A informação que é importante, e eu assisti também à intervenção do Dr. Fernando Henrique, a faturação era relevante. O que não era relevante eram os spreads que são públicos dos bancos, porque essa informação não era relevante. A cota de mercado que um banco tem é relevante. E nós não tínhamos informação sobre cota de mercado. Hoje em dia temos, dada pelo Banco de Portugal, e que é muito mais rica, porque é sobre vários produtos, sobre vários segmentos de clientes, e dá-nos a informação que nos interessa. Quais os spreads que o banco pratica e quais os spreads que a concorrência que o setor está a praticar. Não aqueles que publica, mas aqueles que realmente pratica com os clientes, que é isso que nos interessa, para analisar a concorrência. Quanto à questão, quanto tempo é que demoramos a rever a grelha de spreads, é relativamente rápida, demora dias. No caso do BBVA, como eu disse, fazemos parte de um grupo internacional e, portanto, tínhamos que interagir com a Casa-Mãe, porque era a Casa-Mãe que nos fornecia o dinheiro para dar crédito. E agora vamos ao dado em que eu digo que os clientes saíram beneficiados. O BBVA é um banco pequeno, e era um banco pequeno na altura, tinha uma cota de mercado inferior a 2%. No crédito à habitação, que era onde éramos mais concorrenciais, chegávamos a ter cotas de mercado de 3%, portanto
portanto 50% acima do que era a cota natural do BBVA. E em 2010 o BBVA praticou o spread mais baixo alguma vez praticado na banca, 0,25%. Nesse período, a cota de mercado do BBVA chegou a 13%, 5 vezes mais do que é a cota natural do BBVA. Se isto não é beneficiar os clientes, meus senhores, os clientes saíram todos beneficiados do BBVA por este spread. Inclusive, ainda há pouco tempo, uma cliente, que eu não sabia que era cliente do banco, me comentou que foi graças a esse spread que ela pôde comprar uma casa. Caso contrário, não poderia ter feito. E, portanto, multiplicámos por 5 a nossa cota. No ano seguinte, em 2011, quando começa a crise financeira, e tendo o balanço do banco sido, ou o equilíbrio entre depósitos e créditos, ficou desequilibrado por este crescimento de cota no crédito muito rápido, nós subimos o spread e ficámos com o spread mais caro do setor bancário, passámos do mais barato ao mais caro, e a nossa cota de faturação nova foi para 0. E nós, desde 2011, que começámos a trabalhar para sair do produto de crédito à habitação. E em 2015 tomámos a decisão, finalmente, de não conceder crédito à habitação no BBVA em Portugal. Nós, hoje em dia, estamos focados na literacia financeira e ajudar os portugueses a poupar, e, no caso das empresas, ajudá-las a internacionalizar-se e aumentar de tamanho. Essa é a nossa missão em Portugal. Gostava também de referir que, para responder a uma pergunta que não tive tempo do Sr. Deputado na altura, que o BBVA entrou em Portugal, foi o primeiro processo de internacionalização do grupo, em 1991, estamos em Portugal há 35 anos, a ajudar os portugueses e as empresas em Portugal. Nunca, em 35 anos, pedimos €1 de ajuda aos governos e ao Estado português, e muito menos aos contribuintes e aos portugueses. Nós viemos e estamos há 35 anos a ajudar os portugueses e não para lhes pedir ajuda. Por fim, há um dado muito importante que eu não tenho ouvido mencionar, que é a condenação da Autoridade da Concorrência e do Tribunal. A condenação da Autoridade da Concorrência e do Tribunal, que eu saiba, foi restrição da concorrência por objeto, ou seja, havia transmissão de informação entre concorrentes. Em 7 anos de inquérito, e este é o dado mais relevante, não foi encontrado pela Autoridade da Concorrência nem pelo Tribunal nenhum dado concreto de que isto tivesse sido danoso para os clientes ou de que isto tivesse sido um conluio entre os bancos para prejudicar a concorrência. E isso é um dado relevante. 7 anos de investigação e o que sai é uma restrição da concorrência para objeto. E acho que respondi. E, portanto, não houve concertação entre bancos. Era um período extremamente concorrencial no setor bancário, sobretudo no crédito à habitação. O crédito à habitação era e continua a ser, e é por isso que eu tenho alguma dificuldade, trabalhando na banca há tantos anos, em perceber como é que poderia haver uma concertação sobre um produto chamado crédito à habitação. O crédito à habitação é o produto estrela de captação de clientes na banca, era na altura, e que eu saiba, já não o fazemos, mas acho que hoje em dia continua a ser o produto estrela de captação de clientes. E, portanto, é muito estranho que o produto estrela para captar clientes seja aquele onde existe concertação de concorrência, não faz sentido nenhum. E, portanto, estou aberto a outras questões que queiram colocar. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou assim por concluída esta primeira ronda, questionando se alguns senhores deputados pretendem escrever para a segunda ronda. Sr. Deputado Carneiro já deu essa indicação. Sr. Deputado, só um bocadinho. Mais algum Sr. Deputado? Sr. Deputado João Ribeiro, Sr. Deputada Marina Gonçalves e, portanto, a Sra. Deputada Marta Silva. Portanto, irão todos a jogo. Sr. Deputado Carneiro dispõe de 2 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para esclarecer relativamente ao Abanca, portanto, na página 1572 da decisão do Tribunal da Concorrência, um colaborador do Abanca, é dito, atestou que entre 2008 e 2010 estabeleceu contactos com o Barclays, trocando informação sobre a aplicação de taxas e produtos, informando-se recíproca e mutuamente sobre alterações que iriam entrar em vigor em matéria de taxas e arredondamentos no quadro do produto de crédito à habitação. Isto relativamente à pergunta que há pouco me colocava, não tinha percebido exatamente qual era o contexto, é esta a referência que eu tenho para oferecer. Relativamente aos 7 anos da Autoridade da Concorrência, e nós aqui também iremos escrutinar aquele que foi o tempo deste processo, isso é um dos temas certamente que os seus deputados trarão nessa audição, e eu gostava de relembrar que, primeiro, após as buscas, o processo esteve praticamente suspenso até à validação da prova, da utilização da prova, nomeadamente de e-mails de correspondência pelo juiz de instrução, em que demorou 1 ano e meio, 2 anos, e existiu também o efeito suspensivo do processo quando existe depois o recurso, o reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça, que também impediu que o processo tivesse sido terminado mais cedo, porque após a nota da ilicitude e todas essas vicissitudes ultrapassadas, a Autoridade da Concorrência terá demorado cerca de 1 ano e meio a concluir o seu processo. Não é? Portanto, não são exatamente 7 anos. Essa é uma questão importante porque eu próprio também a tive, mas fui escrutinar exatamente as datas e tenho que fazer aqui o abono em favor da Justiça. Questões que eu gostava de colocar. Consideram que todos os bancos que tiveram envolvência neste processo estão em pé de igualdade quanto aos factos que lhes eram imputados e quanto às decisões que foram tomadas pelas diferentes instâncias, desde a Autoridade da Concorrência por aí adiante. Depois, atento a um relatório que o Banco de Portugal produziu sobre se afetavam as coimas ou não a sustentabilidade do setor financeiro, se consideram que a terem de pagar essas coimas, isso colocava em causa a sustentabilidade da vossa instituição ou não. Sabemos qual é o montante. Se a tivessem que pagar, a vossa instituição ficava em causa ou não. E, portanto, agradeço a informação do tempo necessário para a decisão sobre spreads, para terminar, sobre a decisão de spreads pudesse chegar à rede comercial. Ouvi isso do VVA, esse esclarecimento. Se pudéssemos ouvir também do Abanca, acho que era uma informação relevante. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ribeiro tem a palavra. Dispõe de 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, e um agradecimento aos nossos convidados pelos esclarecimentos que já nos prestaram. E as minhas questões nesta segunda ronda são muito simples. Eu acho que na minha primeira intervenção, quando fiz referência a que no período em causa da investigação, que a informação não era tão acessível como era hoje, já fui mal interpretada. A minha questão é, se esta informação que era partilhada na altura, se fosse hoje, eventualmente é irrelevante, mas naquela altura não era irrelevante, porque ela era de difícil acesso, ou mais difícil acesso do que é hoje. E aqui a questão principal é perceber se esta informação, e eu fiz a pergunta mesmo concreta, hoje em dia continua a existir estas trocas de informação ou não, mas percebendo que naquela altura ela era relevante, hoje não é relevante. Então eu faço a pergunta desta maneira, na vossa opinião, se a informação que foram acusados de partilhar naquele período era relevante ou não, sabendo eu que ela hoje não é relevante porque se consegue, desculpem-me a redundância, se consegue ter mais fácil acesso do que se tinha naquela altura. A outra questão que eu acho também é importante, o meu colega deputado que me antecedeu também fez referência, é perceber aqui se algum banco, e entenda-se os bancos com mais cota de mercado, se tinha algum poder dominante neste troca de informação. Ou seja, se havia algum incitamento por parte de alguma das entidades, ou se não, se era uma coisa, de certa forma, informal que havia essa troca de informação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves. Sra. Deputada, dispõe de 2 minutos, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos que foram prestados. Continuar com o alerta que fiz na minha primeira intervenção
de que nós estamos constantemente, bom, falava-se do cartel da banca, é mesmo um cartel também na forma como vocês colocam sempre esta dimensão de não concordarem com a decisão e, portanto, não olharmos para o futuro também com alguma visão construtiva do que devemos mudar, porque o dano reputacional que processos como este colocam na banca e, portanto, no funcionamento do nosso país é evidente e quando nós fazemos estas audições, estamos aqui a tentar encontrar pontos comuns, pontos para garantir a tal concorrência, a transparência, com uma decisão, como dizia, que foi tomada, independentemente de concordarem ou não, foi tomada e, portanto, deve-nos levar a refletir como é que mudamos, quanto mais não seja esta articulação, é-nos difícil fazer este esforço e este raciocínio quando, efetivamente, a posição por parte dos bancos, todos os que temos ouvido, é sempre a de que não concordamos com a decisão, estava tudo bem, continua a estar tudo bem e, portanto, não há nenhuma reflexão em conjunto que devemos fazer. E acho que, verdadeiramente, devemos ultrapassar esta fase inicial com a legitimidade que tem de poder discordar da decisão, mas devíamos verdadeiramente fazer este esforço em conjunto porque torna difícil esta confiança e este alargamento das garantias de concorrência, torna difícil o nosso trabalho de dar essa garantia quando estamos constantemente a receber como resposta está tudo bem, estava tudo bem, está tudo bem e continuará a estar tudo bem. Eu aqui, para não me repetir, eu deixava esta reflexão e reforçava algumas das questões que aqui foram colocadas, sobretudo, não tanto na perspectiva das coimas, porque elas a serem aplicadas, elas, independentemente do dano, não aconteceu por prescrição dos processos, mas independente do dano que podia ter no sistema bancário, certo, é que elas eram devidas de acordo com o processo judicial e das instâncias que assim tomaram essa decisão, não nos cabe a nós sequer julgar essa decisão, mas reforçava a questão que foi colocada relativamente aos vários bancos envolvidos e ao seu papel. Ou seja, quando afirmam aqui que esta troca de informações não era ilícita, que esta troca de informações era estava de acordo com as regras da transparência, com a falta de informação que tinham à data, se têm este entendimento apenas relativamente ao banco que representam ou se é um entendimento generalizado ou, por outro lado, entendem que aquilo que a Autoridade da Concorrência diz pode perfeitamente ser por nós relevado para determinados bancos. Se é nessa perspectiva que falam ou se é verdadeiramente só na dimensão individual do banco que aqui representam. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Marta Silva. Sra. Deputada, dispõe de 2 minutos, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu gostava de reforçar novamente a minha pergunta porque eu gostava mesmo que me explicassem como é que, se o vosso objetivo é proteger um cliente e captar mais clientes, como é que é possível partilharem, então, informação sensível entre vocês? Que sentido é que isto faz na lógica da concorrência? Gostava mesmo, a sério, gostava mesmo de perceber, porque percebam que perante esta Comissão isso não faz sentido absolutamente nenhum. Não faz sentido eu ter como objetivo ir captar um cliente de um outro banco e partilhar com esse mesmo banco informações sobre a minha estratégia e ouvir informações sobre a estratégia desse mesmo banco. E por isso, eu pergunto, para além desta pergunta, eu gostava de colocar uma outra. Existe alguma forma destes mesmos bancos, no fundo, terem também saído todos beneficiados com esta mesma partilha de informação e com a movimentação de clientes entre bancos? Ou seja, vocês conseguem aumentar a vossa margem de lucro quando retiram um cliente de um banco, passa para outro banco e depois esse cliente volta a outro sítio qualquer, a outra instituição, e que essa, no fundo, essa movimentação de clientes é que está na base desta partilha toda de informação que vocês faziam entre vocês. Porque, de facto, reparem, não faz sentido absolutamente nenhum. Se estivermos a olhar, por exemplo, para uma indústria, não faz sentido eu partilhar com o meu concorrente os meus segredos. Não faz sentido absolutamente nenhum. E, por isso, vocês continuam a dizer que, de facto, não havia nenhuma ilicitude, que os clientes saíram beneficiados. Mas, quer dizer, é por demais evidente que teria que haver aqui um benefício qualquer associado para vocês fazerem esta partilha de informação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro, dispomos de 8 minutos, total de 8 minutos. 8 Portanto, minutos. eu dividia... Mim, agora exatamente. 5 e 3 com o Luís, naquele roubou-me 4 há bocadinho. Muito bem, muito bem. Estou a brincar. Então, Não, estou a brincar, 4, ao vosso critério. Vamos a 4. Muito bem, Sr. Engenheiro, tem a palavra. Pronto. Muito bem, eu começava, pelo contrário, se não se importa, respondia já à sua pergunta, ou pelo menos o que eu acho. Vamos lá ver. A ideia, primeiro, eu não acho que estamos a beneficiar ou desbeneficiar um cliente. Não estamos a beneficiar o cliente por qualquer tipo de conluio que pudesse existir. No nosso caso, nós éramos um banco muito pequeno, portanto, eu também não posso estar a dar opiniões sobre o que é que os outros bancos faziam. Eu posso dizer que na Caixa Galícia foram 3, e está no processo, foram 3 e-mails, e são respondidos um por ano.
resposta a outro banco. Okay? Porque até um banco, por acaso, até provocou este negócio todo no início. Portanto, o banco provocava, nós respondemos 3 vezes. Tivemos alguém da equipa de produtos que respondeu, provavelmente não deveria ter respondido, mas respondeu com as tabelas e com as informações que estavam. Não era com o que ia produzir. Portanto, eu acho que aqui, não estou de acordo consigo, que não estamos a beneficiar nem desbeneficiar o cliente. Agora, o que eu acho é que um mercado em que se apresenta taxas com spreads de 0,45 e manter um risco a 30 anos num cliente, é um pouco o que o Luís dizia. Quer dizer, isto é um produto âncora, no fundo, para depois poder colocar outros produtos, sem dúvida nenhuma, para fazer cross-selling, para poder colocar seguros, sei lá, domiciliações de ordenados, meios de pagamentos, cartões, etc, etc. Porque o crédito à habitação em si não é um produto rentável para os bancos. Eu também considero que não é um produto rentável, mas é um produto âncora e necessário, porque, obviamente, como nós, quando temos uma casa e pagamos uma hipoteca, vamos ter, obviamente, a tendência de pôr lá o nosso ordenado, vamos pôr lá domiciliar, etc. E, portanto, vamos movimentar esse banco. E o que o banco quer hoje em dia é, cada vez mais, tentar ser o primeiro banco do cliente. Nós, com uma dimensão pequena, chegamos a um mercado, obviamente, nós não contamos no mercado. Não é? Chegamos com muito esforço e com um acordo. Há 2 hipóteses de ganhar a cota de mercado aqui. No fundo, é por preço ou por qualidade de serviço. No crédito à habitação era preço puro, sem dúvida nenhuma. E, portanto, nós fomos sempre por preço. Fomos por preço e fizemos um protocolo com a DECO. E tínhamos um acordo com a DECO que, se houvesse preço mais barato, nós tínhamos de fazer o mais barato. Portanto, aqui nós, nesse aspecto, achámos que estávamos sempre a acompanhar para ser muito beneficiados. Ou seja, aqui podíamos estar, não é o benefício ao cliente, mas dar o melhor produto possível ao nosso cliente. Este foi o objetivo principal. Em relação às outras perguntas, se todos os outros bancos estão em pé de igualdade, eu aqui não posso responder, lá está, porque como banco pequeno, se calhar hoje em 26 já poderia responder, porque o Abanca hoje em dia é o 7º ou 8º banco em Portugal, temos vindo a crescer, temos vindo a ganhar dimensão, na altura éramos 50 pessoas, com uma equipa, portanto, muito diminuta e com um peso no mercado que era praticamente insignificante. Aqui, em termos de spreads, eu não sei se há alguma informação que eu não dei sobre spreads ou se posso... Eu tenho informação, portanto, dos spreads que vão de 0,3 a um máximo de 0,95, que foram praticados de 2008 a 2010. O resumo da produção já vos dei há pouco, portanto, não tenho muito mais para vos dizer em relação aos spreads. Sim, uma coisa que posso indicar também, efetivamente, é que o spread da tabela, na maior parte dos bancos, não é o mesmo que é aplicado realmente. Ou seja, os bancos, muitas vezes, para haver mais uma contrapartida ou outra, portanto, não há tabela. A tabela diria que é a taxa máxima, que é o spread máximo que é praticado por um banco. Se eu tiver na tabela um spread de 2%, não posso praticar um crédito de 2,5%. Mas posso praticar 1,2 ou 1,3, se não der contrapartidas. Isto é um nosso bancário puro. O que é que havia mais de pontos? Em relação... Pronto, do ponto sobre o dominante já falámos, não é? No fundo é ou preço ou qualidade de serviço. Nós não éramos um banco dominante, nem pretendemos ser um banco dominante. Nós também não queremos a dimensão por dimensão, preferimos qualidade de serviço e é o que queremos fazer em Portugal, ao ganhar a dimensão. Nós estamos a trabalhar todo o tipo de negócio a esta altura. O Abanca em Portugal é um banco que está em crescimento, que está em desenvolvimento e, obviamente, pomos o nosso cliente no centro de toda a nossa atividade. E, portanto, não temos interesse nenhum em estar a trabalhar com outros bancos e não o fazemos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passa a palavra. Só um momento, Sr. Doutor, só um momento. Talvez façam o que é, quanto tempo é que precisava alterar os spreads na rede comercial depois de tomar a decisão? Não foi respondida essa questão. E a outra era se afetava a sustentabilidade da instituição se tivesse que pagar... Sr. Deputado, eu vou abrir excepcionalmente este espaço de discussão. Sim, mas eu respondo. A primeira pergunta responde já, portanto é ser... Sr. Engenheiro, só para avisar que o Sr. Doutor não vai perder tempo. Eu depois darei a tolerância que for necessária. Eu só ouvi a primeira pergunta e respondo já. Portanto, em média é uma semana. Nós temos um comitê de produto semanal, portanto, dependendo se decidimos alterar supondo que o comitê é, por exemplo, à quinta-feira, se resolvemos alterar condições na quarta, vai ao comitê de quinta e pode ser um dia, não é? Se for na semana seguinte, poderá demorar uma semana no máximo. Nós prescrevemos em fase administrativa, portanto, fomos o primeiro banco, não passámos à segunda fase e, portanto, na altura, o Caixa Galícia foi liberado, não teve qualquer tipo de multa. Muito obrigado. Sr. Dr. Luís Castro Almeida tem a palavra. Obrigado. Responde-se à sua pergunta em relação à multa, porque os dias pois, já tinha respondido. Não colocava em causa a sustentabilidade do banco, mas não foi por isso que nós contestámos a decisão da Autoridade da Concorrência.
Aliás, em relação à Autoridade da Concorrência, eu gostaria de esclarecer que o meu comentário sobre os 7 anos que não se encontrou nenhum dado não foi uma crítica ao trabalho da Autoridade da Concorrência. Foi alertar para um facto que ninguém está a levar em linha de conta, que não existe nenhum dado, aliás, existem 0 dados de todo o trabalho feito pela Autoridade da Concorrência, em que houve algum dano para os clientes, ou de que houve algum conluio entre os bancos, ou de que houve algum cartel. Nunca ninguém disse isso e não há nenhum dado, porque se houvesse, como é lógico, a Autoridade da Concorrência tinha posto cá fora. E há 0 dados. E isso é um dado bastante relevante para levar em linha de conta que parece-me que ninguém está a levar. A margem de lucro, quando, Sra. Deputada, qual é a margem de lucro de um banco quando vai captar um cliente ou outro banco? A margem de lucro em relação ao lucro que o outro banco tinha cai. Porque eu vou buscá-lo com condições mais agressivas do outro banco. Mas, como o engenheiro Pedro Pimenta explicou, no momento 0 ou no primeiro ano, a rentabilidade pode ser inferior e é inferior à que o outro banco tinha, mas a aposta dos bancos, sejam eles quais forem, é em ter relações a longo prazo. E, portanto, estão a apostar de que aquele cliente vai se manter no banco por muitos anos. O que é que acontece quando há uma concorrência grande, e durante este período havia uma concorrência bastante grande? Os bancos não tinham tempo para rentabilizar a relação com o cliente, porque os clientes aproveitavam-se desta concorrência e mudavam facilmente de um banco para o outro, com o seu crédito à habitação, porque chegou a haver campanhas, durante esse período, em que os bancos que iam captar o cliente pagavam os custos que o cliente ia ter no outro banco. Portanto, nós pagávamos os custos e, contabilisticamente, nós distribuíamos esses custos por 30 anos, que era o período do empréstimo, se fosse o caso. Se esse cliente, passado um ano, voltasse a mudar para outro banco, a relação que tivemos com esse cliente era extremamente negativa, porque não tivemos tempo para rentabilizar a relação com o cliente. E, portanto, numa concorrência no setor bancário, cada banco aposta por ter relações de longo prazo, não para ter relações de curto prazo. E, às vezes, por questões concorrenciais ou por objetivos de crescer em cota, pois estão dispostos a perder dinheiro no curto prazo para ganhar no longo prazo na relação com o cliente. Em relação aos danos reputacionais, e respondendo à pergunta que a senhora deputada fez, eu só respondo pelo BBVA. Aliás, eu dei o dado de que os e-mails do BBVA eram 0,36% e, portanto, alguém que tem 0,36% tem grandes dificuldades em explicar o que é que se passou em 100%. E, portanto, eu só respondo pelo BBVA, porque não tenho informação sequer dos outros bancos. O BBVA, como eu disse, está presente em 30 países. Não tem qualquer dano reputacional, nem nunca teve em nenhum dos países. E isso é-nos dado pelos nossos acionistas, é-nos dado pelos nossos clientes. A avaliação que temos dos nossos clientes em Portugal é extremamente elevada e, portanto, eu não consigo encontrar nenhum dano reputacional no BBVA pelo que fez durante o período entre 2002 e 2013. Pelo contrário, como eu disse, muitos clientes, o engenheiro Pedro Pimenta falou do seu spread mais baixo, eu falei do recorde no setor bancário. Nós praticávamos 0,25. Infelizmente, acho que os portugueses nunca mais vão ver um spread desses tão cedo. Porque hoje em dia a preocupação dos reguladores é tentar limitar a concorrência dos bancos em baixar muito os preços e colocar os balanços dos bancos em risco. Na altura, isto não estava em causa, não estávamos a colocar o balanço do BBVA em risco, porque, se nos lembrarmos, nessa época, o dinheiro era praticamente ilimitado e a crise financeira surgiu quando nos apercebemos que o dinheiro, afinal, é limitado, porque, na altura, a prática era realmente ilimitado. E, portanto,
havendo dinheiro ilimitado, é a lei da oferta e da procura, o dinheiro era muito barato e, por ser muito barato, nós podíamos oferecer spreads muito baixos aos clientes. Não estávamos a colocar o balanço em risco, estávamos a reduzir a nossa margem de lucro para captar clientes e captámos 5 vezes mais do que era normal para a cota de mercado que este banco tinha. E eu continuo a não perceber, ou então somos nós que estamos a explicar mal. A informação não era sensível. E é isso que eu ando a tentar explicar. Parte da informação era pública, e, portanto, a palavra pública e sensível nunca andam lado a lado. É pública. Estou a falar das grelhas de preços e de spreads que praticávamos. E uma informação histórica, no nosso ponto de vista, passada, também não é sensível. E esse é aí que discordamos da Autoridade da Concorrência, de que público e passado não é sensível. Por fim, quanto tempo é que ainda tenho, Sr. Presidente? Já expirou o tempo. Já expirei? Pronto. Mas por para fim, concluir, só para concluir, Para concluir. Temos informação muito... Se essa era sensível, a informação que temos hoje, então, é secreta, porque é muito mais rica e é fornecida pelo regulador, é muito mais rica e com muito mais qualidade do que aquela que tínhamos na altura. É só isto. Muito obrigado. Resta-me agradecer ao Sr. Engenheiro Pedro Pimenta e ao Dr. Luís Castro e Almeida os esclarecimentos prestados. Senhoras e senhores deputados, dou por encerrada esta audição.